Neste exato momento, minhas mãos estão trêmulas, segurando um pano de microfibra úmido, tentando limpar uma mancha de café expresso que caiu sobre uma folha de papel enorme, estendida na mesa de mogno da sala de reuniões da presidência. O papel é uma planta baixa, um desenho técnico cheio de linhas azuis, números e cálculos de engenharia. Para o diretor da construtora, aquela mancha marrom é apenas um acidente, uma sujeira causada por uma copeira desastrada que pode ser demitida a qualquer momento. Mas para mim, enquanto esfrego o papel com cuidado para não rasgar, aquela mancha tem um significado aterrorizante. O café derramou exatamente sobre o quadrante B7 do mapa. O líquido escuro se espalhou, cobrindo as linhas topográficas, encharcando o desenho de uma área verde que eles chamam de jardim ornamental. O problema, meus senhores, é que o quadrante B7 não é um jardim. O quadrante B7, na vida real, feita de tijolo, suor e cimento, é a minha casa. A mancha de café cobriu, Nés, exatamente o quarto onde meu filho dorme. E enquanto eu limpo, eu percebo a metáfora cruel. Neste escritório refrigerado na Barra da Tijuca, a vida da minha família é apenas um detalhe sujo que precisa ser removido para que o projeto fique bonito. Vocês, que estão me assistindo agora do conforto de seus sofás, talvez morem em apartamentos com varanda gourmet, condomínios com nomes franceses ou ingleses, lugares que prometem segurança e contato com a natureza. Vocês olham para a vista da janela, para o horizonte do mar e sentem paz. Mas vocês já se perguntaram o que existia ali antes do prédio ser erguido? Vocês acham que a polícia sobe o morro com blindados, helicópteros e fuzis apenas para apreender drogas? Meus queridos, essa é a maior mentira que o telejornal conta todas as noites. Droga se vende em qualquer lugar. O delivery de pó na Zona Sul é mais rápido que a entrega de pizza. A polícia não sobe o morro para pegar traficante. Eles sobem quando o metro quadrado da favela fica mais caro do que a vida de quem mora nela. A operação policial que matou meu filho não foi uma ação de segurança pública. Foi uma etapa de terraplanagem. Foi a limpeza do terreno. A bala que perfurou o peito do meu menino não veio de uma arma apreendida. Ela veio de um contrato assinado nesta mesma mesa onde agora eu limpo o café derramado. Eu sou a Dona Ivone. Para o mundo, sou apenas a mulher de uniforme cinza e coque no cabelo que serve água e recolhe o lixo. Eu sou a mobília. Falante, mas eu tenho olhos, tenho ouvidos e, infelizmente, tenho memória. Eu vi a maquete do prédio ficar pronta antes mesmo de o morro ser invadido. Eu ouvi os valores. Eu vi o dono do morro ser tratado não como inimigo, mas como parceiro comercial. E eu estou aqui para dizer que o prédio de luxo onde talvez você sonhe morar tem alicerces feitos de ossos. Ossos de meninos como o meu Tiaguinho, que achavam que eram soldados de uma causa, mas eram apenas entulho humano no caminho de uma retroescavadeira. Se você tem coragem de saber a verdade que está escondida debaixo do piso de mármore do seu saguão, inscreva-se neste canal agora, porque o que eu vou contar vai fazer você olhar para o chão onde pisa com outros olhos. E me diga nos comentários, você sabe a história do terreno da sua casa? A atmosfera aqui no escritório da construtora Magna é asséptica. Cheira a lavanda artificial, ar-condicionado e dinheiro novo. É um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo tec-tec-tec dos teclados e pelas vozes abafadas em reuniões de portas de vidro fechadas. Mas na minha cabeça, o som que ecoa não é esse. Na minha cabeça, eu ainda ouço o zumbido. Zzzz, o som dos drones. Não os drones da polícia, cinzas e barulhentos, mas os drones brancos, elegantes, de filmagem imobiliária. Eles começaram a aparecer no morro 2 meses antes da tragédia. Sobrevoavam nossas lajes, nossas caixas d'água destampadas, filmando a vista para o mar. Meu filho, na sua inocência bruta, apontava o fuzil para eles e ria. Olá, mãe. A Globo tá filmando a gente. Ele não sabia que aquele drone não estava buscando audiência. Ele estava medindo a área. Ele estava calculando quantos apartamentos de 3 quartos caberiam no lugar onde o corpo dele cairia. Para vocês entenderem como o Tiaguinho, o meu menino que tinha medo de trovão e chorava vendo o filme da Disney, se transformou no vapor T7. Vocês precisam esquecer a narrativa preguiçosa da fome. Nós nunca passamos fome. Eu trabalhava em
2, às vezes 3 empregos, faxinando casas de madame, servindo festas, limpando escritórios, para garantir que a geladeira tivesse Danone e carne moída. O Tiaguinho não entrou para o crime pelo estômago. Ele entrou pelo coração, por uma distorção trágica do amor e do pertencimento. Ele amava aquele morro. Desde pequeno, o negócio dele era pipa. Ele passava as tardes inteiras na laje, com os pés descalços queimando no cimento quente, o pescoço virado para cima, controlando aquele pedaço de papel de seda e bambu no céu azul infinito do Rio de Janeiro. Ele me dizia, com os olhos brilhando de sol: "Mãe, tá vendo aquela cobertura lá embaixo na beira da praia? Um dia eu vou comprar ela para a senhora? Não, melhor. Um dia eu vou construir um castelo aqui mesmo. Um castelo de vidro bem aqui na nossa laje. A gente vai ver o mar igual rico, mas comendo churrasco na laje. E prometo que não vai ter goteira quando chover." Ele tinha esse sonho de arquiteto frustrado, de rei da sucata. Ele via beleza onde todo mundo via miséria. A tragédia começou justamente por causa de uma pipa. Ele tinha 15 anos quando a pipa dele voou para a área de mata fechada, na divisa do morro com um terreno baldio que, diziam as más línguas, pertencia a um grupo de milicianos que queria lotear a área. O Tiaguinho foi buscar a pipa. Ele pulou a cerca de arame farpado, entrou na mata e demorou horas para voltar. Quando voltou, ele não trazia a pipa. Ele trazia uma história e um brilho diferente no olhar, um brilho duro, de quem viu algo que o fez envelhecer 10 anos em uma tarde. Ele me contou que encontrou homens lá, homens estranhos, com teodolitos, aparelhos de medir rua, pranchetas e escoltando esses homens, sujeitos armados que não eram da nossa comunidade. Ele foi pego por eles, levou uns tapas, foi ameaçado, mas foi solto com um aviso: "Diz pro teu dono que a medição começou." O menino voltou para a favela e foi direto falar com o Cabelo, o chefe do tráfico local. Eu não sei exatamente o que foi dito naquela conversa, mas sei o efeito que ela teve. O tráfico, com sua inteligência manipuladora, pegou o medo do meu filho e o transformou em ódio. O Cabelo disse a ele que aqueles homens queriam derrubar a casa da mãe dele. Disse que a comunidade estava sob ataque, que eles, o sistema, os ricos, a milícia, a polícia, tudo misturado num inimigo único, queriam expulsar os moradores para fazer prédio de luxo. E, tragicamente, o Cabelo não estava mentindo sobre a intenção. Ele só estava mentindo sobre quem ia lucrar com isso. O tráfico recrutou meu filho não como um vendedor de drogas, mas como um guardião. Deram a ele um rádio comunicador e uma pistola velha. Disseram: "Você é a contenção, moleque. Você vigia a fronteira. Se alguém estranho pisar na mata, você avisa. Você tá protegendo a dona Ivone." Foi assim que o Tiaguinho virou o T7. Ele tatuou a sigla da facção no braço, não porque gostasse de cocaína ou de matar, mas porque acreditava estar numa guerra santa pela defesa do seu território. Ele se via como um soldado da resistência palestina, defendendo sua faixa de terra contra o invasor imperialista. Ele passava as noites na laje, olhando para os prédios da orla com desprezo e desafio. "Daqui eles não tiram a gente, mãe. Só morto." Eu ouvia aquilo e sentia um gelo na alma, uma premonição funesta. Ele estava disposto a dar a vida por um pedaço de terra que nem escritura tinha, defendendo os interesses de um chefe que já estava negociando o preço daquele sacrifício numa mesa de bar. A minha vida se tornou uma esquizofrenia geográfica e social. De manhã, eu acordava com o cheiro de esgoto e pólvora. Pegava o mototáxi, descia a ladeira desviando das barricadas de trilho de trem, pegava um ônibus lotado e entrava num outro universo. O escritório da construtora Magna, na Avenida das Américas, era um templo de vidro e mármore. O ar era tão gelado que eu precisava usar uma camiseta de manga comprida por baixo do uniforme. Ali, eu era invisível. As pessoas ricas têm uma habilidade biológica de não enxergar a equipe de limpeza. Elas falam segredos na nossa frente como se fôssemos surdas, ou como se não tivéssemos cérebro para processar a informação. E foi essa invisibilidade que me permitiu testemunhar a venda do meu próprio filho. Era uma quinta-feira chuvosa. O escritório estava agitado. O diretor-presidente, o Dr. Siqueira, um homem calvo, de óculos redondos e sorriso macio, estava reunido na sala principal.
Havia mais pessoas do que o normal. Um deles eu reconheci da televisão. Era o secretário de Segurança Pública. Um homem que aparecia nos jornais falando sobre inteligência e integração. O outro homem era diferente. Ele não usava terno. Usava uma camisa polo de marca, calça jeans apertada e tênis de R$1.000. Tinha correntes de ouro grossas no pescoço e uma cicatriz queloide no pescoço. Ele tinha o jeito, a postura corporal e o olhar de predador que eu via nos gerentes do morro. Ele não pertencia àquele ambiente, mas estava lá, sentado à cabeceira, sendo servido com uísque 18 anos às 10 da manhã. Eu entrei na sala para servir o café e recolher os cinzeiros. Sobre a mesa de vidro temperado, além da planta baixa manchada que mencionei antes, havia uma maquete. Uma maquete enorme, detalhada, linda. Mostrava um condomínio de luxo com 5 torres, piscinas em formato de ameba, quadras de tênis e um heliponto. O nome brilhava em letras douradas na base de madeira. Residencial Altos do Mirante. Eu olhei para a topografia da maquete. O terreno era íngreme. A vista era para o mar. Havia uma pedra específica na maquete. Uma rocha saliente que seria preservada como mirante natural. Eu conhecia aquela rocha. Era a Pedra do Urubu, onde o Tiaguinho sentava para fumar escondido. Aquele condomínio não seria construído num terreno baldio. Ele seria construído em cima da minha casa. Eu demorei propositalmente para recolher as xícaras, limpando migalhas imaginárias, tentando ouvir. O Dr. Siqueira falava ao telefone, no viva voz. A voz do outro lado era chiada, metálica, mas o sotaque e as gírias eram inconfundíveis. Então estamos alinhados, Cabelo, disse o Dr. Siqueira, com a naturalidade de quem pede uma pizza. O aporte inicial cai na conta offshore na segunda-feira. Mas o cronograma é apertado. Eu preciso da liberação do terreno na terça-feira sem falta. A máquina tá parada, e máquina parada é prejuízo. A voz do outro lado, a voz do homem que meu filho chamava de pai e padrinho, respondeu rindo. Fica tranquilo, doutor. A gestão vai mudar. Eu vou retirar o alto comando no domingo à noite para um retiro estratégico. Vou deixar só a molecada da contenção, os vapores da ponta para fazer barulho. O caminho vai estar livre. O que ficar lá é entulho. Pode passar o trator que não vai ter reclamação. Entulho. A palavra ecoou na minha cabeça, batendo nas paredes do meu crânio. O meu filho era o entulho. O Tiaguinho e os outros 20 meninos que ficavam na vigia eram a taxa de lixo que precisava ser removida. Eles seriam deixados para trás, sem munição suficiente, sem liderança, sem chance, para criar um cenário de resistência que justificasse uma operação de extermínio e, consequentemente, a demolição da área como medida de segurança pública. O homem de camisa polo na mesa, o tal intermediário com cicatriz, sorriu e disse para o secretário de segurança: "E aí, secretário? A tropa de choque tá pronta pro show?" O secretário apenas assentiu, bebendo seu uísque. "A narrativa já está pronta para a imprensa. Vamos dizer que é uma operação de retomada de território para a instalação de uma base social. A opinião pública adora uma retomada." Minhas pernas tremeram tanto que a bandeja de prata vibrou na minha mão. O Dr. Siqueira me olhou, irritado com o barulho, mas não preocupado. "Pode sair, Ivone. Fecha a porta." Eu saí da sala caminhando como uma sonâmbula. Fui para a copa, tranquei a porta e vomitei na pia. Eu tinha acabado de ouvir a sentença. O consórcio, a construtora, o Estado e o tráfico tinha acabado de fechar o negócio do século. E a moeda de pagamento era o sangue dos meninos da favela. Eu olhei para as minhas mãos e elas pareciam sujas, contaminadas por ter servido café àqueles monstros. O medo me paralisou. Se eu falasse, eu morria. Se eu contasse para a polícia estava na sala. Se eu contasse para o morro, o dono do morro tinha vendido a gente. Eu estava sozinha, carregando o peso do apocalipse na minha bandeja. Naquela noite, a subida para casa foi a mais longa da minha vida. Cada degrau da escadaria parecia pesar 1 tonelada. Eu cheguei em casa suada, com o coração disparado, os olhos arregalados de pânico. O Tiaguinho estava na sala, sentado no sofá rasgado,
com a pistola desmontada sobre um pano de prato, limpando as peças com óleo de máquina. A TV estava ligada num programa de humor, e ele ria, tranquilo, alheio ao abismo que tinha se aberto sob os pés dele. A visão daquela tranquilidade me desesperou. Tiago, larga isso agora! Eu gritei, assustando-o. Eu fui até ele e comecei a juntar as peças da arma, tentando esconder, tentando jogar fora. A gente tem que sair daqui. Agora. Pega suas roupas, pega os documentos. Vamos para a casa da sua tia em Minas Gerais. Vamos pegar o ônibus da meia-noite. Ele se levantou, segurando meus pulsos com firmeza, mas sem violência. Calma, mãe. Que loucura é essa? Bebeu no serviço? A senhora tá tremendo. Eu não. Bebi. Eu ouvi, Tiago. Eu ouvi tudo no escritório. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, salgadas e quentes. O Cabelo vendeu o morro. Ele vendeu a gente pra construtora. Eles vão invadir na terça-feira. Eles vão derrubar tudo. O Cabelo não vai estar aqui, Tiago. Ele vai fugir e deixar vocês pra morrer. Você é entulho pra eles. Entulho. A expressão do meu filho mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma carranca de ofensa e descrença. Ele soltou meus braços e me empurrou levemente para trás. A senhora tá ficando maluca, dona Ivone. A senhora trabalha demais para esses playboys e tá acreditando em conversa fiada. O Cabelo é família. Ele é pelo certo. Ele nunca ia trair a tropa. Ele me deu essa arma, mãe. Ele me deu moral quando ninguém dava nada por mim. Ele confiou a parte alta para mim amanhã. Disse que vai chegar uma carga importante de fuzil e que eu vou ser o gerente da contenção. Não tem carga nenhuma. É mentira. Eu gritei, histérica, rasgando meu próprio uniforme de aflição. É uma armadilha. Eles querem que vocês fiquem lá pra polícia terem quem atirar. Sai daí, meu filho, pelo amor de Deus. Cala a boca, mãe! Ele gritou de volta, batendo a mão na mesa com tanta força que o óleo da arma espirrou. Para de falar merda. Se alguém ouvir a senhora falando que o chefe é X9, sobra pra mim. A senhora quer me ver morto? Então cala a boca. A senhora não entende nada de estratégia. Vai dormir. Amanhã é dia de guerra e eu tenho que estar descansado. Ele recolheu a arma, montou-a com a rapidez de quem monta um brinquedo, colocou na cintura e saiu de casa batendo a porta. Eu fiquei olhando pela janela, vendo as costas dele sumirem na escuridão do beco, subindo em direção à Pedra do Urubu, em direção ao X vermelho que eu vi na maquete. Ele caminhava para o matadouro com o orgulho de um rei. No dia seguinte, segunda-feira, o sinal final apareceu. Não foi um aviso sonoro. Foi visual e silencioso. Homens com coletes laranjas e capacetes brancos apareceram na entrada do morro. Eles traziam tripés, teodolitos e latas de tinta spray. Eles não estavam acompanhados de polícia. Estavam tranquilos, rindo, conversando. Eles mediam a rua, pintavam marcas no chão e nos muros das casas. O Tiaguinho e os outros vapores olhavam lá de cima da laje, rindo e fumando maconha. Olá, rapaziada, dizia meu filho no rádio. A prefeitura finalmente vai asfaltar essa porra. O Cabelo é foda. Conseguiu melhoria pra comunidade. O morro vai ficar chique. Eu olhei para aquelas marcas de spray vermelho nas paredes das casas vizinhas. Eram círculos com números dentro. Lote 14, demolição 05. Eram marcas de abate. Eles estavam demarcando onde o caveirão ia bater. Eles estavam medindo o perímetro da zona de extermínio para que os tratores não perdessem tempo depois da matança. À tarde, o zumbido voltou. Zzz. O drone. Dessa vez, ele voou baixo, audacioso, pairando a 5 metros da cabeça do meu filho na laje. O drone branco com uma câmera de alta resolução que parecia um olho de ciclope. O Tiaguinho, na sua inocência trágica, fez sinal de V com os dedos para a câmera, posando de bandido mau, de herói da favela. Eu sabia que naquele exato momento, numa tela de iPad dentro de uma picape com ar-condicionado na base do morro, o rosto do meu filho estava sendo focado, identificado via reconhecimento facial e marcado como alvo hostil prioritário. Aquele drone não estava filmando um clipe de funk para o YouTube. Ele estava filmando o último dia de vida do meu filho para o arquivo da construtora. O drone pairou por um momento,
como um anjo da morte mecânico e impessoal, e depois subiu rapidamente, sumindo no céu azul, levando com ele a alma do meu menino antes mesmo de o corpo cair. A terça-feira amanheceu com um céu de brigadeiro, aquele azul límpido, cínico e indiferente, que só o Rio de Janeiro consegue produzir nos dias de maior tragédia. Era o dia perfeito para ir à praia, e o dia perfeito para morrer. O sinal de que o fim tinha chegado, de que o contrato assinado na mesa de vidro da construtora estava sendo executado, não foi o som de uma sirene berrando ou de um helicóptero atirando do alto. O som do apocalipse foi mecânico, pesado, terrestre. Eram 6 da manhã quando o chão da minha casa começou a vibrar. Não era a vibração de um caminhão de lixo passando. Era algo mais profundo, que vinha das entranhas da terra. Eu olhei pela fresta da janela de madeira empenada, e o que eu vi fez meu sangue congelar nas veias. Lá embaixo, na entrada principal do morro, a polícia estava subindo, mas não eram apenas as viaturas pretas e cinzas da tropa de choque e do BOPE. Misturados ao comboio militar, como se fizessem parte do mesmo exército, vinham caminhões prancha enormes, carregando máquinas pesadas. Eram tratores de esteira, retroescavadeiras amarelas com conchas de aço brilhantes, e 2 caveirões blindados posicionados como pontas de lança. Aquilo não era uma operação de busca e apreensão de drogas. Aquilo não era segurança pública. Aquilo era um canteiro de obras móvel e armado. Era uma equipe de demolição com distintivo e licença para matar. Eles não vieram prender ninguém. Eles vieram limpar o terreno para a fundação. O meu filho, o vapor T7, estava posicionado na laje da Boca do Alto, exatamente no ponto mais alto do morro, atrás de uma barricada precária feita de sacos de areia e sofás velhos que ele mesmo tinha arrastado para lá, crente que aquilo seguraria a invasão. Eu conseguia ver a silhueta dele contra o sol nascente. Ele segurava o fuzil com força, os nós dos dedos brancos de tensão, o suor escorrendo pela têmpora e molhando a camiseta. Ele gritava no rádio comunicador com a voz cheia de uma bravura desesperada. Atividade, rapaziada. A tropa tá subindo pesadão. Ninguém recua. O Cabelo mandou segurar a posição. É tudo nosso. Daqui eles não passam. Ele repetia o nome do chefe, Cabelo, como um mantra religioso, como se invocar o nome do dono do morro fosse criar um campo de força mágico capaz de repelir as balas de fuzil 762 da polícia. Ele não percebia, na sua cegueira ideológica de soldado raso, que o silêncio do outro lado do rádio não era falha de sinal ou interferência da montanha. Aquele chiado estático era o som do abandono. O Cabelo não estava na favela. O Cabelo não estava na trincheira. O Cabelo estava a quilômetros dali, provavelmente num quarto de hotel de luxo com vista para o mar, ou já dentro de um jatinho particular, com o dinheiro da venda do Morro Seguro numa conta numerada nas Ilhas Cayman. O meu filho estava lutando uma guerra que já tinha terminado na sala de reuniões onde eu servi café. A subida da polícia foi cirúrgica, fria, industrial. Eles não subiram atirando a esmo como fazem nos jornais. Eles subiram cercando o perímetro, fechando as rotas de fuga laterais, empurrando os vapores, os meninos descartáveis, para um funil mortal. Eles estavam pastoreando o gado para o matadouro. E o mais aterrorizante, os Gauntziar, tratores vinham logo atrás da linha de tiro. Assim que a polícia limpava uma viela, a retroescavadeira avançava e derrubava os barracos marcados com o X vermelho, que eu tinha visto dias antes. Crack! O som de paredes de tijolo oco sendo esmagadas misturava-se com o som seco dos tiros. Era uma sinfonia de destruição urbana. Não estavam procurando drogas debaixo do chão. Estavam derrubando as casas para garantir que a vista do futuro prédio fosse eterna. Eu vi o Tiaguinho atirar. Eu vi, com meus próprios olhos de mãe, meu filho puxar o gatilho contra o Estado. Mas não havia glória, não havia música de fundo, não havia câmera lenta. Havia apenas um menino de 19 anos, magro, desnutrido de afeto e de verdade, tentando parar uma máquina capitalista de 50 milhões de dólares com balas de chumbo. Ele atirava contra o caveirão, e as balas ricocheteavam na blindagem grossa como pedras jogadas em um tanque de guerra. Ping, ping, ping.
O monstro de metal nem desacelerava. A cada metro que a máquina avançava, o território do meu filho diminuía. O castelo de areia que ele jurou defender estava sendo varrido pela maré de concreto e aço. E ele, no meio da poeira vermelha de tijolo que subia como uma neblina de sangue, parecia um fantasma antes mesmo de ser atingido. O cerco se fechou ao meio-dia. O sol estava a pino, iluminando cada detalhe da tragédia sem nenhuma sombra para se esconder. O calor era insuportável, misturando o cheiro de pólvora, esgoto estourado e diesel dos tratores. O Tiaguinho e mais 3 meninos, o Bolacha, o Diguinho e o Menor P, estavam encurralados no beco da caixa d'água. Era um beco sem saída que terminava num barranco íngreme. Exatamente o barranco onde, na maquete iluminada do escritório, o arquiteto tinha colado a piscina de borda infinita com deck molhado. A munição dele estava acabando. Eu conseguia ver, da janela da minha casa que ficava num nível um pouco acima, o momento em que ele bateu no colete tático procurando pentes extras e encontrou apenas os bolsos vazios. O desespero tomou conta dos movimentos dele. A bravura do T7 desapareceu. E o menino Tiaguinho, assustado e sozinho, voltou à tona. Ele pegou o radiocomunicador, aquele radinho preto Motorola que ele ostentava na cintura como um troféu de poder e status, e começou a gritar, a voz falhando, aguda de pânico, quase chorando. Cabelo, qual é a visão, pô? Tamo cercado aqui no beco. A munição acabou. Manda o reforço pela mata. Cadê a contenção da parte baixa? Cabelo, na escuta? Câmbio. Alguém na escuta? Nada. Apenas o chiado estático e contínuo. Shhh. O rádio estava mudo. Ninguém respondia. Os gerentes, os frentes, os braços direitos, todos tinham evaporado como fumaça. O canal de comunicação estava morto. Não havia plano B. Não havia resgate. Foi nesse momento, nesse instante de silêncio absoluto entre uma rajada e outra, que a ficha caiu com o peso de uma laje. Eu vi o momento exato da compreensão. Ele olhou para o rádio inútil na mão dele, aquele pedaço de plástico que ele achava que o conectava a uma família. Depois, ele olhou para baixo, para os policiais do choque que avançavam lentamente, protegidos pelos escudos balísticos, sem pressa, como quem encurrala um animal ferido. E então, ele olhou para cima. Ele olhou para a minha janela. Nossos olhares se cruzaram através da distância de 50 metros, através da fumaça, através de anos de mentiras e desencontros. Ele não precisou falar. O olhar dele gritou para mim. Era um olhar de arrependimento, de terror e de uma tristeza infinita. O olhar dele dizia: "A senhora tinha razão, mãe. Eles venderam a gente. Eu sou o entulho." Ele percebeu tarde demais que não era um soldado numa guerra revolucionária. Ele era um poceiro incômodo num terreno valioso. Ele percebeu que a ideologia da facção, paz, justiça e liberdade, era apenas uma ferramenta de marketing para fazer meninos pobres morrerem, protegendo o lucro de homens ricos. Ele largou o rádio no chão. Ele olhou para a pistola vazia na mão, que agora parecia um brinquedo ridículo e inútil. Ele não tentou fugir. Não havia para onde fugir. O muro atrás dele já estava marcado com o spray vermelho da demolição. Ele estava encostado no alvo. Eu queria gritar. Queria quebrar o vidro da janela e berrar: "Se entrega, filho! Levanta a mão! Joga a arma no chão!" Mas a voz não saiu da minha garganta. E no fundo, eu sabia que não adiantaria. A ordem daquela operação, que eu ouvi ser dada na mesa de vidro da construtora, não era prender. Limpar o terreno não envolve algemas e advogados. Entulho não se prende. Entulho se remove. Se você já se sentiu abandonado por quem prometeu te proteger, se você já percebeu tarde demais que estava lutando a guerra de outra pessoa, inscreva-se no canal agora. A solidão do meu filho naquele beco é a solidão de todos nós diante do sistema. O final não foi heróico. Não teve trilha sonora de violino. Não teve discurso final. Não teve câmera lenta. Foi brutal, rápido, sujo e banal. A tropa de choque avançou pela entrada do beco. O Tiaguinho levantou a arma vazia,
num último reflexo condicionado de sobrevivência, ou talvez num desejo suicida de acabar logo com aquela agonia. Uma rajada curta, seca e controlada partiu das armas da polícia. Trá, trá, trá. Eu vi o corpo do meu filho ser jogado para trás pela força do impacto, como um boneco de pano rasgado e descartado. Ele bateu com as costas na parede pichada com as siglas da facção e escorregou lentamente até o chão de terra batida. O sangue dele espirrou no muro branco de cal, cobrindo parcialmente a palavra liberdade. Que ironia maldita e perfeita. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi o que matou a minha alma para sempre. A polícia não isolou a área com fita amarela para perícia. O rabecão do IML não subiu a ladeira. Assim que os tiros cessaram, a retroescavadeira que estava aguardando na esquina ligou o motor novamente. O ronco do diesel abafou o meu grito. A máquina gigante, amarela, com seus dentes de aço, avançou pelo beco limpando o caminho até o corpo dele. Eu vi 2 policiais pegarem o corpo do meu filho pelos pés e pelos braços e jogarem para o lado, para cima de um monte de entulho, como se fosse um saco de lixo atrapalhando o trânsito da obra. E a máquina começou a derrubar o muro onde ele tinha morrido. As paredes da casa vizinha caíram sobre a poça de sangue fresco. A poeira vermelha de tijolo se misturou com o vermelho do sangue dele, criando uma argamassa barrosa, suja, irreconhecível. Eu corri. Desci a ladeira tropeçando, caindo, rasgando meus joelhos, gritando como uma louca, empurrando policiais, ignorando fuzis apontados para a minha cara. É meu filho! É meu filho! Não toca nele! Eu cheguei até ele antes que o colocassem no saco preto. Ele estava coberto de pó. O rosto dele, antes moreno, estava branco de poeira de obra, como uma estátua de gesso quebrada. Os olhos estavam abertos, vidrados, fixos no céu azul, olhando para o lugar onde ele costumava empinar pipa. A boca estava entreaberta, cheia de terra. Eu limpei a boca dele com meu dedo, tirando a areia, tentando dar a ele um último gole de dignidade. Eu abracei aquele corpo quebrado no meio dos escombros da nossa comunidade, sentindo o calor dele se dissipar para o concreto frio. Um homem se aproximou de mim. Ele vestia o uniforme tático preto da polícia, mas não agia como policial. Ele tinha uma prancheta na mão. Era o comandante da operação, um homem alto com uma cicatriz na sobrancelha esquerda. Ele olhou para mim abraçada ao corpo, depois olhou para o relógio de pulso e disse no rádio: Central, área 3 limpa e pacificada. Pode liberar a equipe de topografia. O terreno está pronto. Topografia. Ele não chamou o legista. Ele não chamou a ambulância. Ele chamou os agrimensores. Ali, diante de mim, enquanto eu ainda segurava a mão morta do meu filho, homens de capacete branco e coletes da construtora Magna começaram a entrar no beco com trenas, tripés e estacas de madeira, medindo o terreno para começar a fundação do prédio. Eles pularam sobre o sangue do meu filho para medir onde ficaria a piscina. O meu luto foi cronometrado para não atrasar o cronograma de entrega da construtora. O sangue do meu filho virou a primeira demão de tinta do empreendimento. 2 anos se passaram. O tempo da justiça humana é lento e falho, mas o tempo da construção civil e do capital é rápido e voraz. Hoje, a favela não existe mais naquele trecho da encosta. Os barracos foram derrubados, as vielas foram alargadas e viraram ruas de acesso pavimentadas com guarita. Onde era o beco da caixa d'água, onde meu filho deu o último suspiro, agora existe um portão de ferro trabalhado, vidro blindado fumê e um letreiro dourado iluminado por LED que brilha na noite carioca. Residencial Altos do Mirante, a vista mais exclusiva do Rio. Eu continuo sendo copeira. A necessidade não nos dá o direito ao luto eterno, nem a revolta. A gente engole o choro para poder engolir a comida, mas eu não trabalho mais no escritório. Por uma piada sádica e cruel do destino, a agência de serviços terceirizados me mandou para trabalhar no evento de inauguração do condomínio. Eu estou aqui, neste exato momento, vestida com um uniforme preto e branco impecável, engomado, segurando uma bandeja de prata com taças de cristal cheias de champanhe francês. O saguão do prédio é deslumbrante.
Tem pé direito duplo de 6 metros, um lustre de cristal que custa o preço de uma vida. E o piso? O piso. O piso é de mármore Carrara branco, importado, polido até parecer um espelho d'água, sem uma única mancha, sem uma única imperfeição. O ar cheira a flores frescas, perfume importado e dinheiro novo. As pessoas ricas, os compradores dos apartamentos, entram sorrindo, deslumbradas com a vista. Homens de terno, mulheres com joias. Olha que maravilhoso, amor. Dá pra ver o mar inteiro daqui, diz uma mulher loira de vestido longo, encostando no parapeito, de vidro da varanda gourmet. Essa construtora fez um milagre com essa área, revitalizou tudo. Eu caminho pelo salão como um fantasma, oferecendo bebida. Champanhe, senhora? Champanhe, doutor? Eles pegam a taça sem olhar no meu rosto. Para eles, eu sou parte da decoração. De repente, eu paro. O sangue gela nas minhas veias. Na entrada do prédio, perto dos elevadores sociais, comandando a equipe de segurança privada, está ele, o homem alto, com a cicatriz na sobrancelha esquerda. O mesmo policial que comandou a operação de limpeza naquele dia. Ele se aposentou da polícia com honras e agora é o chefe de segurança do condomínio. Ele veste um terno preto bem cortado, tem um rádio discreto no ouvido. Ele foi contratado para proteger o patrimônio que foi construído sobre os ossos que ele ajudou a enterrar. Ele é o guardião do cemitério de luxo. Ele me olha, pega uma taça da minha bandeja e sorri, educado, sem me reconhecer. Para ele, eu sou apenas a copeira. Para ele, eu não tenho história. Obrigado, querida. Bela festa, não é? Ele diz, bebendo o champanhe que tem gosto de vitória. Eu olho para os pés dele. Sapatos de couro italianos, brilhantes. Eles estão pisando no mármore branco. Mas eu não vejo mármore. Meus olhos atravessam a pedra. Eu olho para aquele ponto exato do chão, perto da coluna de sustentação do lobby. E eu sei. Minha memória desenha o mapa antigo. Foi exatamente ali. Foi exatamente naquele metro quadrado, onde agora repousa um vaso de orquídeas raras, que o Tiaguinho caiu. Debaixo desse piso importado da Itália, debaixo do contrapiso de concreto armado, debaixo das estacas de ferro da fundação, a terra ainda está manchada e úmida com o sangue do meu filho. O prédio inteiro, com suas varandas gourmet, suas piscinas de borda infinita e seus sonhos de felicidade, está flutuando sobre um cemitério invisível. Eu sinto uma vontade louca, primitiva, de derrubar a bandeja no chão, de ouvir o cristal quebrando, de ver o champanhe molhando o mármore. Eu quero gritar. Quero rasgar meu uniforme e berrar na cara desses ricos. Vocês estão pisando no meu filho. Saiam de cima dele. Essa vista é roubada. Esse prédio é um túmulo. O alicerce disso aqui é feito de ossos. Mas eu não faço isso. O grito fica preso na minha garganta, virando um nó de câncer, uma úlcera de silêncio. Eu sou apenas a copeira. Eu não tenho voz. Eu apenas sorrio, baixo a cabeça em submissão e digo: sim, doutor, uma festa linda. Eu continuo servindo. Eu continuo limpando a sujeira deles, porque o sistema venceu. Eles transformaram a nossa tragédia em metro quadrado valorizado. Eles transformaram a morte do meu filho em lifestyle e segurança patrimonial. E você que está me assistindo agora, quando você olhar para um lançamento imobiliário de luxo numa área que foi recentemente revitalizada ou pacificada, quando você vir a propaganda do novo bairro planejado com vista para o mar, faça um favor a si mesmo. Olhe para o chão. Tente ver o que havia ali. Antes do mármore. Tente escutar os gritos debaixo do concreto. Porque a vista pode ser linda, mas o alicerce é sempre, sempre feito de ossos. Se essa história fez você enxergar a sua cidade com outros olhos, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Ajude a Dona Ivone a gritar, nem que seja em silêncio, para que o mundo saiba o preço real dessa vista. A verdade é a única coisa que eles não conseguiram enterrar com o trator.